Olá, hoje eu vou comentar a respeito da vitória da direita na Itália, né? E eu vou também traçar uma linha do tempo em como a Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália, conseguiu ascender ao poder, que ela é a primeira mulher primeira-ministra da Itália. A Itália funciona, o regime da Itália é um parlamentarismo, porém não é uma monarquia, é um presidencialismo meio misto com parlamentarismo. E na Itália, o presidente, ele acumula só uma, na verdade não acumula, ele só tem uma função, que é chefe de Estado, né? E o presidente da República na Itália, ele não é eleito diretamente, ele é eleito pelo parlamento. O parlamento italiano é que elege o presidente. E ele tem a figura dele não é muito forte. Ele não é tão poderoso como o presidente americano, como, sei lá, o presidente do Brasil, né? Ele não governa realmente. Quem governa na Itália é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra, né? Que teoricamente é selecionado pelo povo, né? Porque, por exemplo, no caso da Giorgia Meloni, ela é a líder do seu partido, então, né? Eles escolhem o líder do partido para ser líder no parlamento. E, consequentemente, o líder do parlamento ele manda no país, né? É meio confuso, porque a gente fala em parlamentarismo, a gente associa o parlamentarismo geralmente com uma monarquia. Bom, vou traçar uma linha do tempo, vou até 2018, quando eu comecei a acompanhar melhor as eleições da Itália, né, porque eu fiquei bastante empolgado na época com o resultado, né, porque havia um crescimento de uma direita muito forte na Itália, né, e o PD, que é o PT deles, tinha caído consideravelmente, perdeu muito eleitorado, né, então eu vou contar também como que a Giorgia Meloni subiu, né, ao poder, né, ela ascendeu ao poder, como ela cresceu, porque o partido dela em 2018 só conseguiu 4% dos votos. Então, 4% dos votos é muito pouca coisa. Então, praticamente nos últimos 2 anos, ela cresceu tudo isso, né? Chegou a um crescimento muito grande, bem mais de 100%. Né? Para quem foi de 4 para 26% é muita coisa. E, primeiramente, em 2018, quem ganhou as eleições da Itália, né, as eleições gerais, né, foi o Movimento Cinco Estrelas. O Movimento Cinco Estrelas ele é um partido político da Itália que é meio que, se você for comparar com o Brasil, para entender, ele é meio que parecido com o PMDB, né, o MDB. Ele é um movimento que as pessoas chamam no exterior de Big Tent, né, que seria mais ou menos como o partido Pega Tudo, que tem tanto gente de direita quanto gente de esquerda lá dentro. Então, é um partido que não se define ideologicamente, ele pega tudo. Ele aceita qualquer pessoa dentro do partido. Geralmente um partido como esse, ele realmente consegue muitos votos, porque ele não tem uma ideologia definida, então muita gente que é tanto de esquerda quanto de direita participa dele, então ele meio que consegue votos das duas pessoas, né? Só que tem um problema. Como ele não é um partido definido ideologicamente, ele pode pender para um lado ou para um outro. Então, por exemplo, quem é de direita ou quem é de esquerda, realmente não interessa muito votar num partido desse, né? Porque a qualquer momento eles podem trair seus eleitores, né? Então é esse que é o grande problema. O Five Star Movement, né, que é o Movimento Cinco Estrelas, em 2018 recebeu 32% dos votos, quase 33% dos votos, né? E teve um voto popular ali bem alto. Eles tiveram ali um pouco mais de 10 milhões de votos votos para a Câmara, né, dos deputados. Então, realmente, pelo visto, as eleições no Senado, geralmente os políticos recebem menos votos, né, porque provavelmente deve ter limite de idade para votar, realmente não sei como funciona a lei italiana, mas o Movimento Cinco Estrelas, o Partido Cinco Estrelas,
venceu as eleições em 2018, porém foi uma eleição muito dividida. Como o Movimento Cinco Estrelas não tem uma ideologia definida, o PD, que foi o segundo colocado, que ficou ali mais ou menos com 19% do eleitorado, né, teve 19% do eleitorado, ficou de fora do governo. Porque com quem o Movimento Cinco Estrelas se associou na época foi o Lega, Liga Norte. Vou comentar um pouco mais, vou comentar agora sobre o Liga, né? O, o Liga, que é o, digamos assim, que na época era o partido mais forte da direita na Itália, que é o líder é o Matteo Salvini, até hoje é o líder, né, desse partido, o Matteo Salvini. Durante essas eleições de 2018, o Liga, né, a Liga, né, é Liga, né, é a Liga, não que eles falam La Lega, né, na Itália, obteve ali cerca de 17,5% dos votos, 17,5% dos votos, um pouco menos realmente do que o PD, porém, tem uma curiosidade a respeito do da Lega, é que o partido Lega, ele começou muito forte no norte da Itália. Por quê? Porque ele era composto, né, por políticos que não gostavam, né, da política econômica da Itália, como que funcionava a política econômica da Itália, e eles queriam separar o norte do restante da Itália. Então, o nome do partido é Liga do Norte, Lega Nord, né? Porque é meio que um partido político do norte da Itália, né? Ele surgiu no norte da Itália e tinha muita força ali em Milão, em Veneza, né? Região ali de Vêneto, e sempre muito forte. Eles conseguiam muitos votos nessas duas regiões, né? E era meio que uma insatisfação, né, do povo ali do norte da Itália, que realmente queria a separação, né? Eles queriam se separar porque falavam que o sul é, sugava muito, né, dos seus recursos. Eles queriam separatismo. Era um movimento inicialmente secessionista. Né? Comentei um pouco, vou comentar mais a respeito do Liga. E o outro partido, que é um dos partidos mais tradicionais da Itália, é o PD, que eu comentei que seria, aqui no Brasil, seria o PT, né? O Movimento Cinco Estrelas é o MDB, e o PT aqui, o PD da Itália seria o PT aqui, né? Que é o Partido Democrático. Nessas eleições, eles perderam muito realmente do seu eleitorado, que estava muito insatisfeito com as políticas do partido, né? Que nessa época já estavam por um bom tempo no poder, né? E realmente eles ficaram meio que de fora do governo, né? Eles tiveram uma queda muito forte e, óbvio, tanto o Movimento Cinco Estrelas quanto o Lega, principalmente a Liga, né? Eles obtiveram muitos votos. E muita gente começou a realmente apoiar, né, essa coalizão, né? Porque é uma coalizão aquilo, é uma coalizão que foi formada ali com o Movimento Cinco Estrelas de Salvini, né, da Liga, e eles até que ficaram mais ou menos um ano juntos, né? A Lega tinha até hoje tem posições muito anti-imigração, né? Eles são completamente contrários a políticas de imigração na Itália, né? Todos os barcos que chegam da África na Itália, ou que vêm também do Oriente Médio, eles mandavam, né, quando estavam no poder. O Salvini, ele é um dos classificados como strong hands, né? Seria um político de mão dura, né, da Europa, né, que ele realmente se importa muito com a questão de imigração, se importa muito com a questão identitária, né, de identitarismo, que ele é italiano, que tem que manter o povo italiano, que a Itália é para italianos. Então ele tinha muito essa pegada. E o que aconteceu? Nas eleições europeias, porque assim, você tem eleições nacionais e eleições europeias, né? Porque é uma confederação. A União Europeia ela é uma confederação. Uma confederação
É quando os estados têm sim, independência, eles não são autônomos, eles são independentes, porém tem uma união ali, algumas regras que têm que ser observadas coletivamente, que são as regras da Europa, né? Como a questão de imigração e tal, enfim. Nas eleições europeias de 2019, o partido de Salvini, o Liga, eles conseguiram um feito muito grande. Eles saíram de 17%, mais ou menos, 17,5%, para 32%, 33% nas eleições europeias. Eles tiveram um crescimento também muito grande nas eleições europeias, por conta de muita popularidade. E aí teve uma coisa muito engraçada. O Alega, nesse momento, eles começaram a ter apoio muito forte dos sul-italianos, né? Eles começaram a ter um apoio massivo de sul-italianos que eles estavam esperando, eles não estavam esperando isso. Então, a Liga, que antes era um partido muito mais localizado ali no norte da Itália, né, em Vêneto e em Milão, passou a ser um partido político nacional mesmo da Itália. Então, olha só que coisa, eles tiveram que rever algumas de suas políticas, né, e começaram a se nacionalizar. Então, assim, aí você imagina, mas por que o sul-italiano vai começar a apoiar o partido? Por conta da questão justamente da imigração. A questão da imigração na Europa é uma questão muito complexa, que obviamente o brasileiro não vai entender, porque realmente o Brasil não sofre disso, porém a questão que faz com que a direita consiga muito poder, muitos votos na Europa, é porque eles rejeitam mesmo a imigração africana e as advindas do Oriente Médio, porque isso aumenta o nível de criminalidade nas regiões. Então, quem está ali no sul da Itália, ali na Sicília, em outras regiões ali do sul, sofre muito com uma invasão advinda dessas regiões, né, do Oriente Médio e Norte da África e de outras regiões também, e eles se rebelam, aumenta o número de roubos, aumenta o número de todos os crimes, agressões contra os nativos ali daquelas regiões, e o que acontece é que as pessoas ficam revoltadas e começam a apoiar os caras nacionalistas. E é isso que aconteceu. O partido que antes não tinha apoio quase nenhum no sul da Itália começou a crescer. E aí eles viram essa oportunidade. E aí teve um enfraquecimento do movimento Cinco Estrelas, que para muitos começou a ser considerado um partido traidor. Né? Um partido traidor da questão italiana, né? Porque o movimento Cinco Estrelas, ele é um movimento antissistema. Ele se apresenta como antissistema. Então as pessoas viam que o Liga, que é a Lega, né? A Lega Nord, a Liga do Norte, era um partido mais antissistema do que o movimento Cinco Estrelas. Então eles começaram a apoiar muito fortemente o movimento Cinco Estrelas, o Liga, né? Deixaram de apoiar o movimento Cinco Estrelas e começaram a apoiar o partido do Salvini. E uma coisa muito interessante é que se você for analisar o mapa das eleições de 2018 comparado com o mapa das eleições de 2022 e também com o de 2019, né, das eleições europeias, é que realmente o sul da Itália está todo amarelinho, que é a cor do movimento Cinco Estrelas. Já nas outras eleições, as coalizões, as coligações de direita começaram já a tomar conta de outras partes da Itália. Então, realmente, é algo que mudou bastante, né? Justamente por isso, porque a imigração pode não parecer ser uma coisa muito impactante para o Brasil, mas para um país de primeiro mundo é muito impactante, porque tem todas as questões também, né? Você tem uma queda no salário mínimo, né? Porque quando você permite imigrantes adentrarem no país, os grandes empresários eles começam a contratar essas pessoas por um preço de banana. Então, quem é nativo daquela região acaba perdendo seu salário, acaba perdendo dinheiro. Ou, em muitas ocasiões, o cara é até demitido porque ganha muito. Aí o cara é substituído por um imigrante. Então, isso gera uma revolta, sim, na população e um medo, né, de perder o emprego, de perder perder a estabilidade. E é mais concorrência para eles, né? Mais concorrência para o nativo.
Então, né, eleições de 2018 na Itália, você depois, logo um pouco em seguida das eleições da Itália, o Movimento 5 Estrelas realmente conseguiu obter bastante votos, porém, o pico da Liga veio em agosto de 2019, um pouquinho, se eu não me engano, um pouquinho depois das eleições europeias, em que nas institutos de pesquisa, a Liga estava com quase 40% dos votos, das intenções de votos. Isso foi algo muito impactante mesmo. E ficou assim, se você vê o mapa das intenções de voto, a Liga ficou ali no topo das intenções de voto de dezembro de 2018 até agosto de 2021, mais ou menos. Agosto de 2021, julho de 2021. Então eles ficaram nos institutos de pesquisa basicamente liderando por quase 3 anos. Por quase 3 anos, um pouco mais de 2 anos. E o que aconteceu? Por que o Partido Liga caiu tanto? Por que a Liga do Norte caiu tanto? Bom, o Fratelli, os Irmãos da Itália, por outro lado, né, que é o partido que venceu as eleições de 2022, que foi o partido vencedor de 2022, eles não faziam parte do governo de coalizão. A Giorgia Meloni se recusou a fazer parte desse governo, com o PD, depois com o PD, né, com o Movimento 5 Estrelas. Olá, então decidi que vou cortar esse vídeo e vou fazer ele em 2 partes. Estava bastante longo e certamente ficaria bastante cansativo para vocês, então vou fazer em 2 partes e vou lançar 2 vídeos. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no meu canal, curtam o meu vídeo, comentem aqui embaixo e compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e esperem um pouco que logo terá a segunda parte e vocês terão um vídeo completo, só para dividir mesmo. Um abraço.